Olá, pessoal! Hoje vamos explorar os 10 lugares abandonados mais misteriosos do mundo. Prepare-se para uma viagem cheia de histórias intrigantes e cenários de arrepiar. Abrindo o nosso GPS fantasmagórico, preparei um roteiro de arrepiar, daqueles que até o Scooby-Doo ia pensar duas vezes antes de entrar no mistério móvel, de cidades fantasmas congeladas no tempo a ilhas que parecem ter saído direto de um filme de terror. Vamos mergulhar no desconhecido e descobrir o que torna esses lugares tão fascinantes e assustadores ao mesmo tempo. Apertem os cintos, porque essa expedição vai ser de tirar o fôlego. Imaginem uma cidade inteira congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pause na vida de seus habitantes. Essa é Pripyat, na Ucrânia, palco de um dos maiores desastres nucleares da história. Em 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, lançando uma nuvem radioativa que se espalhou por quilômetros. Pripyat, a cidade mais próxima da usina, foi evacuada às pressas, deixando para trás edifícios, objetos pessoais e uma atmosfera fantasmagórica. Hoje, a cidade permanece inabitável devido à radiação, mas se tornou um destino turístico macabro, onde visitantes podem testemunhar o impacto devastador do desastre. Carrinhos de bate-bate enferrujados, apartamentos com brinquedos abandonados e escolas com cadernos abertos nas carteiras contam histórias silenciosas de vidas interrompidas. Pripyat é um lembrete assustador do poder destrutivo da energia nuclear e da fragilidade da existência humana, um lugar onde o tempo parou e o silêncio é ensurdecedor. Preparem-se para entrar em um dos lugares mais sinistros da Alemanha, o Hospital de Belitz-Heilstätten. Esse complexo hospitalar gigantesco, com mais de 60 edifícios abandonados, parece ter saído direto de um filme de terror. Construído no final do século XIX, o hospital já abrigou soldados feridos durante as duas guerras mundiais, incluindo um certo Adolf Hitler, que se recuperou ali de uma lesão na perna durante a Primeira Guerra. Após a queda do Muro de Berlim, o hospital foi abandonado e se tornou um imã para caçadores de fantasmas, atraídos pelas histórias de atividades paranormais e experimentos médicos sinistros. Com seus corredores escuros e úmidos, salas de cirurgia abandonadas e quartos de pacientes com camas enferrujadas, o Hospital de Belitz é um lugar que arrepia até os mais céticos. No litoral do Japão, ergue-se do mar uma ilha que parece ter saído direto de um filme de James Bond. Conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, devido à sua silhueta peculiar, Hashima já foi um dos lugares mais densamente povoados do planeta. No início do século XX, a ilha abrigava uma mina de carvão e seus trabalhadores, que viviam em prédios altos e apertados, criando uma verdadeira cidade vertical no meio do oceano. Com o declínio da indústria do carvão, a ilha foi completamente abandonada em 1974, deixando para trás um cenário pós-apocalíptico de edifícios em ruínas e objetos pessoais esquecidos. Hoje, Hashima é um patrimônio mundial da Unesco e atrai turistas do mundo todo, curiosos para explorar essa ilha fantasma que inspirou o covil do vilão Raul Silva no filme 007, Skyfall. Em 10 de junho de 1944, a pacata vila francesa de Oradour-sur-Glane foi palco de uma atrocidade nazista que chocou o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães massacraram 642 habitantes da vila, incluindo mulheres e crianças, e incendiaram suas casas. Após a guerra, o governo francês decidiu preservar as ruínas de Oradour-sur-Glane como um memorial permanente às vítimas da barbárie nazista. Carros enferrujados, relógios parados na hora do massacre e objetos pessoais espalhados pelas ruas contam uma história silenciosa de horror e perda. Visitar Oradour-sur-Glane é uma experiência emocionante e perturbadora, um lembrete brutal da crueldade humana
e da importância de jamais esquecermos os horrores do passado. Imaginem uma cidade onde o chão está quente, a fumaça sai do solo e um incêndio subterrâneo queima há mais de 50 anos. Essa é Centralia, na Pensilvânia, Hawaii, uma cidade fantasma que parece ter saído direto de um pesadelo. Em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão abandonada e se espalhou pelos veios subterrâneos, criando um inferno subterrâneo que até hoje não pôde ser extinto. Com o ar irrespirável e o risco constante de afundamentos, a maioria dos moradores foi forçada a abandonar suas casas, deixando para trás uma cidade fantasma tomada pela fumaça e pelo silêncio. Centralia é um lembrete assustador do poder destrutivo da natureza e da persistência dos elementos. Um lugar onde o fogo arde sem fim e o tempo parece ter parado. No coração do deserto da Namíbia, jaz uma cidade fantasma que já foi sinônimo de riqueza e opulência. Kolmanskop, fundada no início do século XX, era um próspero assentamento de mineração de diamantes, onde alemães viviam com luxo e requinte. Com a descoberta de diamantes maiores em outras regiões, a cidade foi abandonada em 1954, deixando para trás casas luxuosas, um teatro, um cassino e um hospital, todos à mercê da areia do deserto. Hoje, Kolmanskop é um destino turístico popular, onde visitantes podem explorar as casas semi-enterradas pela areia, caminhar pelas ruas desertas e imaginar a vida vibrante que um dia pulsava nesse lugar inóspito. A cidade fantasma de Kolmanskop é um lembrete poético da efemeridade, da riqueza e do poder implacável da natureza, que lentamente está engolindo os vestígios de um passado glorioso. No topo de um penhasco na região da Basilicata, na Itália, erguem-se as ruínas de Craco, uma cidade medieval que parece ter sido congelada no tempo. Fundada no século XI, Craco já foi um centro cultural e religioso, com um castelo, igrejas e um palácio. No entanto, a localização da cidade, em uma área geologicamente instável, tornou-se sua perdição. Uma série de deslizamentos de terra e terremotos ao longo dos séculos danificou severamente a cidade, culminando em um grande terremoto em 1963 que forçou a evacuação completa da população. Hoje, Craco é uma cidade fantasma que atrai turistas e cineastas, fascinados por sua beleza melancólica e sua história trágica. As ruas desertas, as casas em ruínas e a vista panorâmica do vale criam uma atmosfera única, que transporta os visitantes de volta no tempo e os faz refletir sobre a força da natureza e a fragilidade da existência humana. Na Lagoa de Veneza, na Itália, existe uma ilha envolta em mistério e lendas macabras. Conhecida como Ilha de Poveglia, esse pedaço de terra já foi usado como estação de quarentena para vítimas da peste negra, hospital para doentes mentais e, segundo boatos, até mesmo local de experimentos médicos cruéis. Com um passado tão sombrio, não é de se admirar que Poveglia seja considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Histórias de fantasmas, vozes misteriosas e aparições fantasmagóricas são comuns entre os poucos que se aventuram a pisar na ilha. Fechada ao público há décadas, Poveglia permanece um mistério, um lugar onde o passado e o presente se misturam em uma névoa de terror e superstição. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar os horrores da Ilha de Poveglia, prepare-se para uma experiência arrepiante e inesquecível. No coração da Serra Nevada, na Califórnia, Estados Unidos, encontra-se Bodie, uma cidade fantasma que já foi um próspero centro de mineração de ouro durante a Corrida do Ouro. No final do século XIX, a cidade fervilhava com garimpeiros, comerciantes, salões e bordéis, atraídos pela promessa de fortuna rápida. No entanto,
A descoberta de ouro em outros lugares e o esgotamento das minas levaram ao declínio da cidade. Bod foi gradualmente abandonada, deixando para trás edifícios vazios, objetos pessoais esquecidos e uma atmosfera fantasmagórica. Hoje, Bod é um parque histórico estadual, preservado em um estado de decadência suspensa, como um museu a céu aberto, que conta a história do Velho Oeste americano. Caminhar pelas ruas desertas de Bod, observando os objetos pessoais deixados para trás nas casas e nos comércios, é como voltar no tempo e ter um vislumbre da vida agitada e muitas vezes brutal, que existia nesse canto remoto do mundo. Imagine um resort litorâneo luxuoso, com hotéis imponentes, praias paradisíacas e ruas vibrantes, repentinamente abandonado e congelado no tempo. Essa é a história de Varosha, um bairro de Famagusta, no Chipre, que já foi um dos destinos turísticos mais badalados do Mediterrâneo. Em 1974, durante a invasão turca ao Chipre, Varosha foi evacuada às pressas. Cercada por arame farpado e fortemente guardada, a cidade se tornou uma cidade fantasma inacessível, com seus prédios, carros e pertences deixados para trás. Ao longo das décadas, a natureza tomou conta de Varosha, com a vegetação crescendo entre os edifícios abandonados e o mar erodindo a costa. O que antes era um símbolo de luxo e prosperidade, hoje é um lembrete melancólico do conflito que dividiu o Chipre e congelou uma parte da ilha no tempo. Embora o acesso a Varosha seja restrito, a cidade fantasma se tornou um símbolo da divisão do Chipre e um lembrete da fragilidade da paz. A esperança é que um dia Varosha possa ser devolvida à vida e seus habitantes originais possam retornar aos seus lares abandonados. E aí, pessoal? Qual desses lugares vocês acharam mais misterioso? Deixem nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!